apesar de estar frio aqui dentro, tem um calor esquisito. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um segredo. Cá estamos após um período de Páscoa. Espero que realmente quem teve a possibilidade de ter férias esteja usado bem, pelo menos aqueles que puderam. Um período realmente terrível em termos de notícias drásticas, de notícias más, que nos deixaram perplexos algumas das situações. Falo naturalmente daquilo que se passou, aquele acidente terrível na Madeira, a greve dos motoristas que pôs o país em pantanas e depois este atentado terrível de Sri Lanka que realmente foi horrível em toda a linha. Tivemos também o incêndio no Notre Dame, que também foi notícia e manchete durante a semana toda e ainda é um caso realmente, para quem conhece, vê de facto que é uma perda terrível. Estamos nos 45 anos do 25 de Abril, espero que cada um de nós faça uma menção a esta data sempre importante para todos nós. Em relação ao Gondomar, a Câmara oferece sede à Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Estes são tópicos para vocês que querem pegar, pegam, se não quiser. Como disse, o tema é livre, cada um escolhe aquilo que quiser e falar sobre Gondomar. Também a Câmara apela à celeridade da decisão no âmbito do processo que corre em Tribunal Administrativo do Porto, com implicação no arranque da segunda fase de remoção dos resíduos, os célebres resíduos tóxicos depositados em São Pedro da Goma. Eu peço desculpas, estou com a voz hoje um bocado, é do tempo, estou com a voz um bocado, enfim, um bocadinho mal. Pronto, a remoção dos lixos, ali dos resíduos tóxicos, ali o nosso Vitor Dias vai dizer algo sobre isto, ele é um defensor da acérrimo e um crítico da acérrimo disto. 3 dezenas de famílias vão receber medicamentos gratuitos, no apoio social também da Câmara, eu estou a dizer coisas só boas, ou seja, naturalmente depois terão o contraditório. Pelo 4º ano consecutivo, há Rio Tintense a ganhar medalhas de ouro nos campeonatos do mundo de artes marciais. Neste caso concreto, Carvalho, Alexandre Santos, Igor Oliveira e Karina Matos. Terminaram todos no pódio, com medalhas, 2 de ouro, assim é que é, 2 de prata e 2 de bronze. Os utilizadores de transportes públicos da cidade vão ter mais 80 veículos, portanto, isto, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto adquiriu mais 81 nova viatura, portanto, para os utentes que vão ficar melhor servidos. A Câmara do Porto, através da empresa municipal, publica nesta terça-feira um concurso da reabilitação. Já que falamos disso do Cinema Batalha, que eu penso realmente que era uma perda tremenda se não se aproveitasse aquele espaço. Depois, há aqui um caso que nós já falamos aqui, que nunca o escalpelizamos como devia ser, aqui que é a regionalização. Eu falo isto porque o Rui Moreira vem defendeu ontem a alteração constitucional e fala num referendo. Sim ou não, é aquilo que eu quero saber de vocês. Se pode avançar para o referendo, porque senão tem que se alterar a Constituição e isso demora e é sempre mais problemático a aprovação. Bom, há também problemas no coima aplicada àquela gente que fez as neiras no BES, o Branco de Portugal, Ricardo Salgado, Miquel Moraes e Rui Silveira vão ser multados em 6,8 milhões, que para eles deve ser pouca coisa. Bom, e também há aqui aquela eleição muito engraçada daquele ator Zelensky, e eu tenho alguma dificuldade em ler isto, mas acho que é Zelensky, vence com 73 votos, um ex-humorista, é presidente da Ucrânia. Isto, estamos a caminhar para coisas interessantes nesta área. Bom, meus amigos, eu hoje vou começar por Nuno Coelho. Alguém tem que começar. Tens aqui muita matéria. Começa. Muito obrigado a todos e após... Eu me digo um erro tremendo. Esqueci-me de anunciar aqui as pessoas, se peço desculpa. É para a época da Páscoa. Ainda estamos sobre os efeitos disso. Bom, aqui no estúdio, hoje temos o prazer de ter aqui uma senhora que veio substituir o Ângelo Pinto, Eduardo Ferreira, assim que chama. Temos muito prazer em recebê-la, espero que goste. E o resto são os normais. E a votação ficava sempre. Os normais comentadores, comentadias, Rui Faria, aqui a António Couto e o Nuno Coelho. Nuno, peço desculpa, vais começar porque eu depois quero para. Não começar pela senhora, porque ela tem que ouvir primeiro para depois sentir-se mais à vontade. É bom.
Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos meus colegas de mesa e bem-vinda aqui a este debate mais ou menos acalorado. E posso dizer ao Zé Ângelo, não sei se ele está a ouvir ou não, podes ficar aí pelo Penadono, que ficas bem apresentado, pelo menos tem aqui uma mesa mais embelezada. E um abraço para ele, seja lá. E um abraço, obviamente. Para todos também, espero que tenham tido uma boa Páscoa. Já vi que o Amândio teve um conjunto de amêndoas com licor, por isso é que ele às vezes até se esquece de algumas coisas, mas correu tudo bem, infelizmente, e espero que... E algumas amargas também. Isso é da vida. Espero que aqui em Portugal também lamento aquelas mortes Exatamente. motociclistas, aqui alguns aqui muito bem perto, mas também lamento o que aconteceu, a tragédia que aconteceu no Sri Lanka. Parece que o Daesh, o Estado Islâmico, continua a fazer das suas, saltou de um país para o outro e é pena porque não só abala com esse país, mas abala com toda a economia circundante nesse país e à volta também, relativamente ao turismo, porque são muitas mortes, infelizmente são muitas mortes, e eu acho que isso é absolutamente lamentável. Já tínhamos tido uma ocorrência, não deste teor, mas uma tragédia também, a uma escala menor, mas também à escala portuguesa muito grande, que foi na Madeira, e que lamentamos o sucedido, com 29 mortos, mas obviamente tudo que seja atentados que façam vítimas inocentes, temos que lamentar e fazer uma firme oposição a isso e combater, obviamente, seja onde for. Posto isto, há aqui alguns temas colocados em cima da mesa, e há um que eu devo aqui dizer, que é tempo do Sr. Rui Moreira perceber que o país não anda a reboque daquilo que ele acorda de manhã e pensa, olha para o espelho e hoje vou pensar na regionalização, amanhã vou pensar em mudar os transportes e depois no dia a seguir vou pensar em fazer obras de remodelação na cidade e impeço que as pessoas entrem na cidade. Portanto, o Sr. Rui Moreira lembrou-se agora da regionalização, curiosamente, de pensar no referendo, mas eu digo ao Sr. Rui Moreira que há tempo para tudo e, portanto, eu pelo menos, e o meu partido com certeza não irá a reboque daquilo que acha o Sr. Rui Moreira, e acho que aqui nesta mesa será consensual essa visão, porque nós não podemos andar a brincar com questões destas assim, nos lembramos. O que eu quero também aqui salientar é que nós muitas vezes esquecemos aquilo que está a passar-se mesmo aqui ao lado. As eleições em Espanha, eu acho que são muito importantes para o contexto europeu. Estamos a falar de um país com 40 milhões de habitantes, estamos a falar de uma economia muito forte, e é uma economia que tem uma forte ligação, a mais ligada até à economia portuguesa. Eu espero que as eleições decorram com normalidade. Tudo aponta que o Partido Socialista possa ganhar as eleições, embora não tendo maioria. Espero que o que foi feito em Portugal possa também ser feito em Espanha, num governo em que Pedro Sánchez possa também liderar e dar alguma estabilidade à Espanha, mas sobretudo o que eu gostava era que as eleições decorressem com maior normalidade. Quanto ao que foi falado há bocadinho sobre as eleições na Ucrânia, eu lembro que, ou relembro, quem já não se lembra, não é a primeira vez que um ator é eleito como presidente de um país. O Ronald Reagan era um conhecido ator, não era um ator de topo de Hollywood, mas era um conhecido ator americano, norte-americano, e gozou um bocadinho desse prestígio para ser eleito como presidente da América, presidente dos Estados Unidos da América. Agora, coube à Ucrânia experimentar também essa receita. Aqui há uma coisa, há algo que diferencia, digamos assim, daquilo que aconteceu com o Ronald Reagan. É que o Ronald Reagan, na altura, tinha forte ligação ao movimento eleitoral, aos partidos, e tinha uma forte ligação à política. O que se passa na Ucrânia parece que é um voto de protesto, quase, e é alguém que surge, curiosamente, a fazer um papel de presidente da própria Ucrânia num show, numa série, numa telenovela, naquilo que queiram chamar, e que, gozando desse prestígio como ator, depois lança uma candidatura onde funciona muitas vezes o voto de protesto e afinal derrota
amplamente o que era o presidente da Ucrânia, com uma percentagem absolutamente avassaladora, 73%. Por cento da votação é absolutamente avassalador. E, portanto, isto faz-nos também refletir. Eu lembro as palavras, na altura do último debate, num grande estádio, lembro das palavras do que é agora atual presidente eleito da Ucrânia, que virava-se para o que era na altura o presidente e dizia: eu sou um produto feito por si e feito do descontentamento das pessoas naquilo que foram as promessas que você não cumpriu, e portanto quase a culpar que ele próprio seria um produto do descontentamento popular perante a classe política, e isso faz-nos refletir. Agora, se tem ou não tem condições, ou pelo menos se vai ter estatuto ou a necessária estabilidade emocional e até a inteligência que é preciso ter no sentido de governar um país da dimensão da Ucrânia, isso será outra questão. Eu apenas alerto que não gostaria de ver em Portugal um cenário similar, porque é quase um tiro no escuro, e nós podemos, neste caso a Ucrânia pode estar a jogar muito alto também o seu futuro. Eu lembro e relembro que a Ucrânia tem tensões com alguns países à volta, nomeadamente com a Rússia, e acima de tudo é preciso que quem conduza os destinos da Ucrânia tenha inteligência emocional suficiente e a capacidade de diálogo suficiente com o reconhecimento internacional necessário para poder estabilizar aquela zona, que eu acho que é muito importante. A partir daí, tudo se vai decidir com a necessidade ou não de evolução do próprio, agora, presidente eleito da Ucrânia. Espero que seja uma agradável surpresa, porque se assim não for, é o tal tiro no escuro que eu digo, e pode ficar muito caro até à própria Ucrânia. Também gostaria de referir e de salientar que, a nível local e a nível nacional, mais uma vez vamos comemorar a data histórica para Portugal, o 25 de Abril, 45 anos de uma democracia, embora ainda recente e jovem, mas apraz-me referir que todas as autarquias, praticamente todas as autarquias, juntas de freguesia, Câmara Municipal e aqui à volta também, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, pelo menos da área metropolitana, finalmente, porque não era normal, nem era assim que era vivida esta data, finalmente todas elas comemoram com uma ou outra atividade uma data que é histórica e que é preciso saber não esquecer e passar para as novas gerações aquilo que são os verdadeiros princípios de Abril, e é preciso não deixar cair esta data no esquecimento, que muitas vezes alguns setores da sociedade querem, até porque seria para eles mais agradável regressar ao 24 de Abril. Por último, só dizer aqui e saudar este pequeno passo de começar a procurar e a criminalizar e a punir, ou pelo menos procurar ir buscar aquele dinheiro que foi sonegado às entidades bancárias e depois ao povo português, por força daquilo que tem sido os desvios. Espero que este passo que foi dado agora perante o João Berardo seja um primeiro passo para se ir muito além, porque o dinheiro, se foi desviado, há culpados e nós devemos ir atrás deles. Quero fechar só dizendo que aquilo que eu ouvi do atual Ministro da Justiça do Brasil, que está aqui em visitar Portugal, o tal juiz, super juiz, como dizem no Brasil, que agora é Ministro da Justiça, desiludiu-me, porque desiludiu-me no sentido da governação que eu acho que vai implementar e que está a implementar no Brasil, mas apenas desiludiu-me porque eu pensava que iria ouvir algo diferente, mas por outro lado confirmou aquilo que eu já antecipava, que era uma visão muito partidarizada da justiça que ele fez no Brasil, na justiça recente, obviamente. E fico por aqui. Bom, agora vamos virar para a Eduardo Ferreira. Está aqui a apresentação do Anjo Bonito.
área do CDS. Exatamente. Qual é a visão, portanto, que tem? Já ouviu aqui algumas, aquilo que eu disse, aquilo que foi aqui dito também pelo Nuno Coelho. No seguimento inicial, um bocadinho do que Nuno disse, é de lamentar realmente as vítimas que houve nestes últimos acontecimentos relativamente ao Sri Lanka, na Madeira, porque são situações que ninguém está a contar, são imprevisíveis, não está na mão do homem, certamente, e que o da Madeira é uma situação, é um acidente e que pode acontecer. Agora o do Sri Lanka não, são fatores religiosos acima de tudo, infelizmente incontornáveis, onde ninguém está a conseguir ter mão devido ao Estado Islâmico, que é uma situação catastrófica, que o Estado Islâmico está a tomar conta, entre aspas, de situações impensáveis e que a qualquer momento existem sempre surpresas desagradáveis. Passando ao ponto da regionalização, que foi o ponto do Rui Moreira em que falamos, a regionalização por parte do CDS é um tema muito consensual, do qual uns são a favor, outros são contra. A regionalização, na minha opinião, eu sou muito a favor da descentralização de poderes, no sentido em que podemos evitar muitas situações, que é o caso, por exemplo, do passo social. O passo social foi só unicamente para Lisboa-Porto, estamos a falar das grandes áreas metropolitanas, mas se calhar estamos a esquecer aqui um bocadinho Vila Real, Bragança, Beja. Não estou enganado, eu tenho que atualizar essa informação. Ora, diga-me. Esta primeira fase é para Lisboa-Porto, mas agora a seguir é já para... E antes do final do ano é para os outros 5 todos. Veremos, ainda estou... Não, já está. Tenho que atualizar essa informação. Por exemplo, temos um caso muito recente, que é o caso do Infarmed, é um caso mesmo de centralismo puro, que se viveu no país, que era suposto ir para o Porto, e essa descentralização não existiu. Outra situação foi da ala pediátrica do Hospital de São João, que já de sucessivos governos, não é só unicamente deste, é um hospital que está para construção e não saímos daqui. Se fosse em Lisboa, ele já estaria pronto, certamente. Relativamente ao 25 de Abril, o 25 de Abril, o que é para uns é esperança numa sociedade sem classes, para outros é ocupação e destruição do sustento de famílias, onde uns destacam a libertação das colónias e outros recordam o exílio da terra onde nasceram e onde viveram. Eu penso que 45 anos depois, após o 25 de Abril, ainda há muita coisa para fazer, porque foi terminada a PIDE e a censura, mas continuamos com, por exemplo, a comunicação social, que exerce um bocadinho esse poder de uma forma diferente, e onde o socialismo tem o seu poder por inteiro no pós-25 de Abril. Eu não acho que quem está no poder aqui usa a comunicação social. Não há ninguém se pode ver nesses contextos. Não acho. Não acho. Acho então que a comunicação social está neste momento... Por isso mesmo, por ninguém se poder rir, é que a comunicação social parece ser controlada. Exatamente. Por qualquer das aulas que for. Eu acho que é o compromisso. Acho que está a ser controlada neste momento, nunca foi controlada por quem esteve no poder anteriormente. Eu acho que se nota muito mais no socialismo. Não, é uma opinião. Há de me dizer qual é a ilha portuguesa onde há socialismo, caminho lá para lá. Também gostava de saber qual é o setor que o socialismo controla em termos de comunicação social. Mas a opinião dela temos que respeitar. Mas isto não é espaço de debate. Sim. Nem quero É a opinião, mas é que eu estou a dizer a opinião, mas pode ser rebatida. Claro que sim. Não rebati, não é óbvio. Há que felicitar relativamente a alguns triunfos por parte de alguns gondomarenses nos prémios que têm ganho ultimamente. Em Gondomar, eu gostava de trazer aqui um assunto para a mesa, que era relativamente a alguns problemas que temos identificado em Gondomar relativamente às praias fluviais, nomeadamente Sebreiros, Melres e Lombra. A qualidade da água é um problema que está a existir e, se não houver um esforço da Câmara Municipal de Gondomar, eu acredito que poderemos perder a qualificação dessas praias fluviais. E tem que haver um esforço por parte da Câmara Municipal de Gondomar no sentido de haver uma melhor, digamos, fiscalização nas praias fluviais. E também outro ponto que eu queria tocar era na sinistralidade que tem existido no Conselho, adotar medidas para mitigar o registro de número de vítimas mortais que tem existido, nomeadamente passar por soluções como lombas, semáforos, ou que o Executivo achar
no sentido de melhorar isso, porque sem dúvida alguma dou o exemplo de há 2 semanas atrás em Valbão de um motociclista que faleceu. Isto tem sido vindo recorrente e em termos de imagem para Gondomar na comunicação social não é positivo e não se vê nenhuma soluções a apresentar ou a ser feitas. Há muita preocupação com parques urbanos, não sou contra eles, mas se calhar há outras prioridades no Conselho que deveriam serem primárias. Pronto, acho da minha parte, eu penso que falta-me algum ponto. Esse é um exemplo que veio ocorrido numa estrada nacional. Exato. Sim. Sim. Tem nada a ver com não, é só para situar. O acidente, por acaso foi lá perto de mim, ocorreu na estrada 109. Quer acrescentar mais alguma coisa? Penso que não, acho que toquei nos pontos todos. Sim. Depois está a oportunidade de intervir novamente. Bem faria. Eu vou deixar ali o meu carro para o fim. Não, mas Dá tempo. sim, mas eu não importo. Eu sou canhoto, não importa às vezes ceder à esquerda. Não estás ali o manancial. Estou a controlar o tempo. Exatamente. Não, uma Você para situação muito agir rápida. propositadamente para Para a próxima, só me faltava ouvir. Exatamente. Os últimos três primeiros ligaste o tempo à Mas isto é uma jogada, está a ver? Quando dá ao PS a oportunidade de falar, começa logo a ver um bloqueio. É a comunicação social. Não, eu só estou a lembrar alguns Boa tarde, boa noite. Vamos, pronto, infelizmente as assimetrias sociais ligadas à religião estão a acontecer. Possivelmente poderemos ter daqui a alguns anos, se não houver um diálogo, uma normalização das relações entre Estados ligados às religiões, vamos ter, se calhar, um mundo dividido cada vez mais. E há uma situação que é focado e que até agora se calhar estava um bocadinho abafado, que é a quantidade de cristãos que são assassinados em todo o mundo, em muitas regiões, e que infelizmente não transparecem, porque são assassinos que acontecem em pequenas escalas, ou então não interessam, ou então não há comunicação social para as transmitir. Infelizmente aconteceu isso no Sri Lanka, deu nas vistas, porque é um país paradisíaco, ninguém contava com isso. Foi um crime hediondo. Havia lá imagens que foram transmitidas de uma completa vandalismo total. É a pior coisa que se pode acontecer a um humano. As pessoas poderem visitar um país, entregar-se a esse país, porque eu sei que as pessoas que visitam o Sri Lanka até estão dispostas a acatar as leis deles e as religiões e tudo, e respeitam muito aquilo, e serem assassinadas unicamente porque estão a frequentar esses lugares. É muito mau. 5.000 portugueses que vão lá por ano. É verdade, é muito. E é muito triste que aconteceu àquele português, e, dando só um caso, daquele, não é ter dinheiro que isso interessa, mas atacaram mesmo o cerne da riqueza, porque foram os hotéis de luxo que atacaram. E sabem que também a Igreja Católica, que é subsidiada, atacaram essas pessoas de uma imagem muito triste. A nível notícias nacionais, se calhar o que se mais... Pronto, estamos a entrar em época de pré-campanha, é natural, vai acontecer um bocadinho de campanha, não vamos criticar isso. Eu ainda não entendi muito bem a quem é que se deve os espaços sociais, a redução dos espaços sociais, se é o Marco Martins, se é o António Costa, ainda não percebi, porque as pessoas estão todas a felicitar o Marco Martins pela medida aplicada. Não, todas a gente aplica. Eu falei no Facebook. Não sei se é o Marco Martins ou talvez o António Costa. São os dois. Acho que são os dois, muito bem. O Marco Martins está a fazer muito por Bragança, por Viana do Castelo, sim senhor, por Beja, muito bem. Não tenho dúvidas. Muito bem. Eu ainda não percebi se é o Marco Martins que devemos, ou se ele aplica. Uma pessoa que se demitiu do cargo. O que interessa é que existe, e vamos ver quanto é que isso vai custar. Exatamente, é isso, vamos ver o que é que vamos custar. É pena não andar no metro às 8h30, quando vem só uma carruagem e ver quando ele quer uma sardinha em lata. Outra vez, é a mesma coisa. Vocês também nem sempre a bandeira do passo social, todos dizem a mesma coisa. Excelente bandeira. Mas também pode vir rota.
Mas pronto. Quanto ao tema a nível nacional, também vamos, infelizmente, aquele relatório que aconteceu sobre a Ministra da Saúde, a Marta Temido, é esquisito, é muito esquisito que aconteceu a retirada de doentes que estavam em listas de espera. Não sei o que é que aconteceu isso, mas acho que vai acontecer alguma coisa, e acho que deve ter sido dos setores que houve uma mudança, e acho que não foi feliz o António Costa com a mudança, porque acho que nunca foi uma alteração muito feliz com o que aconteceu com a Ministra. Eu não estou a pôr em causa a senhora, a honestidade dela, mas acho que essa história não está bem contada. São as fake news que andam. São todas fake. Isto é uma coisa fantástica. Está a ver como a comunicação social tenta ser dominada. Quando acontece uma notícia má, é fake news. Também aquilo ontem daqueles rapazinhos que até parecem ter tendências da esquerda, não sei, que terem interrompido o António Costa, também é uma fake news. Ninguém viu nada. Não, ninguém. Não há problema, Rui. Não há problema nenhum. Não. Okay. Entraram, não eles foram afastados. No tempo do Pedro Pascoal, quando aconteceu isso, era o descontentamento do povo. Agora não é. Agora é o descontentamento de uns jovens libertinos que até se calhar sabem como uma garrafa. Uma organização que está perfeitamente. É internacional, até, que está perfeitamente identificada, disse o que é que fazia e onde fazia. Quanto às greves, também infelizmente tivemos uma greve, também tivemos uma greve, que foi... Sim, e agora pelos gente, olha, eu estou a ficar preocupado porque parece que agora vão ser os camionistas em geral que estão-se a preparar para isso. Vou ter que abastecer o meu frigorífico de cervejinhas, porque ficar sem cerveja é que não quero. Mas vamos ter aí uma constatação do fato. Mas é verdade, não, é preocupante, e não sei se, como todos dizem que os sindicatos independentes são todos o PSD que está por trás, que é uma coisa muito engraçada, mas também posso dizer que eu já tenho visto aí algumas fotografias a circular dos sindicatos dos técnicos do superior da função pública, estão a se reunir com o Bloco de Esquerda, que não percebe essa geringonça, que afinal a Bloco de Esquerda está por trás dessas, numa futura greve que vai haver destes técnicos superiores. Parece que eles estão por trás disso também. É um sindicato, não, o Marco é contra as greves das gasolinas. Não, isso é professores. Pronto. As pessoas tanto criticaram. Não, só estou a tentar ser limitado. Estou a tentar dar um bocadinho de notícias. Estás limitado mesmo. Eu sei. Também as pessoas criticaram o presidente dos motoristas dos resíduos, não ser motorista e ser que estar à frente a defender. Pronto, podemos falar, o Mário Nogueira também já não é professor há não sei quantas dezenas de anos e também defende os professores, não é? Pronto. Mas quando está de sindicato deixa de ser professor? Não. Está a dizer que não é professor agora... Não, mas eu só estou a fazer uma comparação. Quanto às praias, era um assunto que por acaso foi debatido na última reunião do Executivo da Câmara, e foi muito engraçado que foi assumido pelo vereador Carlos Brás que a Praia de Melgos não ia ser classificada este ano. E o que foi bom que ele disse, e para vermos que tipo de política é que nós este ano não vamos ter 3 praias, mas Gaia não tem nenhuma. Pronto, muito bem. Até podia ter usado o exemplo de outros sítios, que não têm praias nenhumas até. Acho que isso não é uma má política. Está-se a deixar cair as praias, o que era bandeira de turismo em 2016, 2017, que serviu para campanhas eleitorais, agora já foi esquecido, porque não interessa. Se calhar depois vai ser usado em 2021. As campanhas, deixa-se cair, gasta-se dinheiro numas coisas, gasta-se nos passadiços do Gramido, muito dinheiro, depois não há manutenção e depois gasta-se muito dinheiro para fazer as obras. Aqui é um exemplo típico, não há manutenção, não há reparação, deixa sempre piorar a situação para depois vir com bandeiras todas executadas. Acho que isso é o tema. E fica por aqui, depois que já vamos ter mais debates. Tem andado no passadiço, em Valbom. Sem andado, fui eu no ano passado a última vez e não tive condições. Mas foi em setembro, outubro. Mas sei que vai ser adjudicado. Sim, mas aquilo não está... 30 dias. Vamos lá. Se calhar está a ser preparado para as trotinetes. Agora qualquer coisa que é. Chapa com as eleições, tudo é propaganda. Temos também. Não, mas eu não estou a falar dessas propagandas. Eu não estou a falar dessa propaganda. Atenção. Eu acho que mudou-se um bocadinho até a bitola. Até acalmou-se um bocadinho com esse tempo. Ainda bem. Por acaso até ainda bem.
Zacarias, vamos lá, você tem aí um emissário para nos pôr. E do tempo. Até porque você tirou-me a possibilidade de fazer qualquer emissário, primeiro. Não, agora tem. Eu até sou agnóstico, portanto não gosto Estamos a paz de mensagens. Antes de mais, boa tarde a todos, Eucarístico. aos presentes e aos que estão lá em casa. Eu, ao contrário do que você pôs aqui, gostava de começar por Cada um começa dois assuntos. Eu dou temas, agora se quiserem. Dois assuntos cá do Burgo. E queria comentar, em primeiro lugar, uma sentença do Tribunal que eu considero completamente estúpida acerca, porque tenho o direito, o 25 de Abril simplesmente deu-me essa possibilidade de ter direito de opinião e liberdade de expressão e, portanto, considero que a sentença preferida recentemente pelo Tribunal relativamente a exonerar de qualquer culpa as pessoas responsáveis pela deposição dos resíduos perigosos em São Pedro da Cova é completamente estúpida, não é? Porque não é pelo facto de eu não ser especialista em trânsito que possa eventualmente não ser culpado de um acidente qualquer. Claro. E, portanto, considero que o facto das pessoas que foram indiciadas como responsáveis por aquele crime ambiental, porque é esse o principal argumento do Tribunal, não serem especialistas de modo a poderem detectar se os resíduos eram ou não perigosos, que faz delas menos responsáveis pelo crime que foi cometido. E acerca disto estranho o silêncio da Câmara Municipal de Gondomar no que respeita a esta matéria. Portanto, fica-lhe muito bem apelar que seja rapidamente desbloqueado a questão da impugnação do concurso para a retirada da segunda fase dos resíduos perigosos de São Pedro da Cova, mas também lhe ficava bem, já que não se constituiu assistente no processo, pelo menos de alguma forma repudiasse esta sentença do Tribunal que, a meu ver, não faz sentido. E não faz sentido, tanto mais que dizem os senhores juízes que os resíduos não têm qualquer tipo de perigosidade, quando, já em 2010 e muito antes, populares, tinham dito e tinham demonstrado que os resíduos eram efetivamente perigosos. Pronto, esse era um tema que eu queria aqui abordar, porque me parece bastante importante. Depois, o segundo tema que eu queria abordar era o seguinte. Tive conhecimento que no passado dia 17 foi aprovado na Câmara a conta de gerência relativa ao ano de 2018. Esse facto despertou a minha atenção e gostaria de tecer alguns comentários sobre a conta dessa conta de gerência. E porquê? Porque eu entendo que, como aliás é reconhecido no próprio documento, eu entendo que, independentemente do dia-a-dia da gestão, os municípios devem estar particularmente atentos àquilo que são os dois principais instrumentos do que é uma gestão municipal, que é o orçamento e depois a conta de gerência. E nessa perspectiva, queria registar o facto de os níveis de execução dos investimentos que estavam previstos e que num orçamento real de qualquer coisa como 74 milhões de euros já tinha um peso modesto, né? Ainda tenha sido mais modesto no que compete à efetiva execução. Eu estou-me a referir ao Plano Plurianual de Investimentos, que ficou pelos 67%, ou seja, dos 18 milhões, quase 9 milhões estavam previstos, apenas foram executados 12 milhões e 600 mil.
E eu considero que isto é negativo para o município, porque faz com que o município continue a marcar passo no que respeita ao desenvolvimento. Até no contexto, já não falo no contexto nacional, mas no contexto da área metropolitana do Porto. E isto quando se assiste, ou assistiu, em 2018, a um aumento brutal dos impostos municipais, nomeadamente ao nível do IMI, que aumentou 24% em relação a 2017, e também no que respeita à derrama municipal, que incide sobre os lucros das empresas do Conselho, que também aumentou 23%. Eu considero que isto é um esvolho. Aliás, é sintomático que no mandato anterior o IMI tivesse variado entre menos 5% e mais 1,9%, e de repente, assim, só no ano, cresce logo 24%. É uma coisa, enfim, que já era previsível, que a Câmara Municipal e o seu Presidente foram desvalorizando este aumento, dizendo que havia o IMI familiar, não sei o quê. Bom, a prova provada de que quem criticou o aumento do IMI estava certo é a realidade dos números, porque esses são como algodão, não engana, e a realidade é essa, aumentaram 24%. Em relação ao IMI, portanto, no que respeita a 2018. E provavelmente em 2019 ainda aumentará mais. Como se isso não bastasse, há uma outra componente que também toca, já não falo na água, que é gerida, e saneamento que é gerida por uma empresa privada. Mas estou a falar diretamente naquilo que é gerido pela Câmara. Como se não bastasse esta questão dos impostos diretos, também na taxa de resíduos sólidos levamos um trambolhão. Aliás, as taxas são mais ou menos idênticas, não é? Com um aumento de 24% no que respeita à arrecadação de receita da taxa de resíduos sólidos urbanos, o que, enfim, diz muito sobre a responsabilidade social e a preocupação social do município de Gondomar. É que ter responsabilidade social não é só proporcionar, embora isso seja positivo e tenha que ser louvado, medicamentos gratuitos a umas dezenas de famílias. Responsabilidade social é olhar para todo o Conselho, olhar para os seus residentes e ter a preocupação de não os penalizar mais do que eles já são penalizados. Como sei que um dia destes o senhor moderador vai chamar isto à colação, vou-me ficar por aqui no que respeita à questão da conta de gerência. Mas não sou insensível a alguns temas que vieram aqui para cima da mesa e, procurando não ultrapassar o tempo gasto pelo nosso amigo Nuno, vou tentar portanto, pronunciar-me sobre elas. Regionalização. Eu não estou nada de acordo com o que disse o Nuno relativamente à posição do Rui Moreira. Quero dizer, porquê? Porque a posição do Rui Moreira é, digamos, uma repercussão daquilo que ele já disse há cerca de 3 semanas, quando o Porto do Canal divulgou uma sondagem relativamente à regionalização e que apontava para 48% das pessoas que foram ouvidas dizerem sim à regionalização. E apenas 30 e qualquer coisa dizerem não à regionalização. Eu acho que há que desmistificar uma vez por todas a confusão de conceitos entre aquilo que é descentralização e aquilo que é regionalização. Porque descentralizar é transferir do centro para a periferia competências que tem esse centro. Certo? Muitas vezes, para não dizer na totalidade das vezes, descentralizar competências sem que sejam acompanhadas do envelope financeiro que permita às entidades para as quais são centralizadas executar as mesmas, que é esse o grande problema que se coloca
em termos centrais. Regionalizar é aproximar o poder das regiões, é pôr o poder mais perto das populações, como aliás já acontece relativamente às câmaras e às freguesias. A Constituição da República Portuguesa prevê um outro nível de poder intermédio entre o governo e as câmaras e as freguesias, que são as regiões. Eu, na altura, também ouvi um especialista em direito constitucional, dizer que não era necessário fazer qualquer referendo para serem implementadas as regiões, dizia ele. E eu tendo a concordar com ele, mas eu não sou nem jurista, nem sou constitucionalista. O Rui Moreira, nesta intervenção, foi igual a si próprio, foi igual àquilo que tinha dito quando teve que comentar no Porto Canal, portanto, essa sondagem. E eu estou de acordo que é necessário a regionalização. Aqueles que dizem que Portugal é demasiado pequeno para ter regiões, eu respondo, e então a Suíça, né? Para dar um exemplo muito próximo e europeu, e portanto acho que quem não quer a regionalização quer manter as rédeas do poder central, mandando o ocioso da realização das questões em concreto para as freguesias e para as câmaras municipais, que evidentemente, se não lhes é transferido dinheiro, não os podem executar, porque já estão completamente atascadas para responder às atuais competências que já têm. Portanto, esse era um aspecto que eu queria referir. Depois, também queria referir a questão da comunicação social. Ora, vamos lá ver uma coisa. Eu, assim, num exercício muito rápido, constatei, SIC, José Miguel Júdice, comentador, será socialista? Talvez a seguir ao 24 de Abril, como aliás o CDS escreveu no seu programa eleitoral, o tivesse dito que era. Marcos Mendes será socialista? Manuel Moura Guedes será socialista? Viremos para a TVI. Paulo Portas será socialista? José Eduardo Muniz será socialista? Miguel Sousa Tavares será socialista? Manuela Ferreira Leite será socialista? Eu podia complementar esta lista à exaustão. Estão lá todos. Bom, se estes são socialistas, eu vou-lhes dar banho, não é? Porque começo a dizer que sou da extrema-direita, não é? E eu que tenho muito gosto em ser militante do Partido Comunista Português. Portanto, e depois vamos a outra questão. Estes são os comentadores. Agora vamos à propriedade. A quem é que pertence a propriedade dos principais órgãos de comunicação social, sejam eles escritos, sejam radiofónicos ou sejam televisivos? Não é? Será que pertencem ao Estado? Será que pertencem ao Partido Socialista até? Ou ao Partido Comunista, numa situação mais extrema? Ou ao Bloco de Esquerda? Nós sabemos onde é que eles estão, não é? Quais são os donos, e os donos destes órgãos de comunicação social são obviamente gente capitalista que naturalmente defendem o status quo social que preside no nosso país. E portanto dizer que a comunicação social é dominada pelos socialistas, ou pelos comunistas, ou pelos bloquistas, quer dizer, é brincar com a inteligência, não é, do comum dos mortais. Conclua, vamos concluir. Já vou concluir, mas ainda faltam 2 minutos. Para o tempo que o Nuno gastou, faltam 2 minutos. Isto para comentar 2 coisas apenas. Praias fluviais. A questão não é perder a classificação. A questão é ganhar a qualificação que foi perdida, não é? Com exceção da praia da Lomba, que o segundo jogo não chegou a ser classificada o ano passado. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eleições em Espanha. Eu estou muito atento ao que se passa em Espanha em termos eleitorais, mas não tenho dúvidas nenhumas que o PSOE, se ganhar, vai ter ali um cabo dos trabalhos, é pior que o cabo das tormentas, e portanto eu espero é que a Espanha não vai ter eleições de 6 em 6 meses, porque isso seria muito mal para a economia
portuguesa. Finalmente, 25 de Abril. Eu só posso dizer uma coisa, eu que tinha 17 anos quando se deu o 25 de Abril, apenas posso fazer votos de que realmente essa data seja perpetuada, tal como foi a data de Portugal se tornar uma nação independente, e só posso dizer viva o 25 de Abril, porque tenho razões mais que suficientes para estar grato ao 25 de Abril. Eduardo Ferreira, já ouviu tudo, agora terá naturalmente mais E portanto não gastei mais tempo do que não foi. não estou a controlar isso, mas vocês realmente... Mas eu controlo, eu mais Deixe-se disso. Relativamente ao que Pimenta, Temos que... relativamente ao que Pimenta Dias relatou sobre a comunicação social e que foi para mim diretamente, eu costumo dizer que quando estamos você falou-me em comentadores. Eu vou-lhe dizer, eu na minha opinião, e porque o 25 de Abril serviu para isso, para eu ter liberdade de expressão, o socialismo trabalha nos bastidores, não é nos comentadores. E quando eu falo nos bastidores, falo nas notícias que são lançadas para a comunicação social, como são lançadas, e que muitas vezes das notícias lançadas, muitas não são lançadas, ou seja, ainda sofrem algumas alterações, nem tudo é lançado como eles querem, e essa é a realidade. Pode ser específica. Há várias notícias, não é? Diga-me uma. Por exemplo, podemos falar agora sobre a greve dos combustíveis? Sim. Diga Sobre lá. a greve E dos foi o Partido combustíveis. Socialista que lançou. Eu não estou a dizer que não foi o Partido Socialista que lançou a greve, nem Não, as notícias. Você disse aqui Não. é que trabalhava nos bastidores e tal. Até dá a Falou-se sensação muito sobre a que o greve, como socialista ela é que foi controla os feita. jornalistas. Atacou-se o governo, é um facto, e porque houve atrasos por parte do governo. Porque assim, o sindicato avisou da greve dia 1 de Abril. Mas o que é que isso tem a ver com controlar a comunicação social? Não estou a perceber. Não é preciso ir muito longe. Muitas vezes são ocultadas. Basta dar o exemplo que é aqui de ocultado? Gondomar, que notícias da oposição saem no diário. Você disse no uma coisa há diário, bocadinho. no diário no Notícias e as notícias do Executivo. Mas você saem tem no que dizer, Notícias. mas você tem que dizer porque é que isso acontece. Eu sei porque é que não, acontece. Mas é que eu Isso é que eu gostaria que você explicasse. você sabe. Não sei só não, que não não quer sei não. explicitá-lo. Você sabe Não que sei não, ainda não percebi porquê. Você sabe que as notícias sobre Gondomar da oposição não saem no JN. Porque Não sei, isso questiona. o JN, que pertence a uma empresa privada, precisa da publicidade. Mas também já sabe alguma coisa, mas é que não há portanto favorece a Câmara Municipal de Gondomar socialista porque precisa da publicidade da Câmara de Gondomar socialista. Seria da mesma forma assim. É que eu ainda não percebi isso. Aliás, foi da mesma forma assim quando o PSD diretamente ou indiretamente teve poder na Câmara de Gondomar, e isto acontece em todas as câmaras. O normal é isso. Mas então, há sempre um favorecimento. Mas eu não sei, acredito que não sei. Vamos deixar a nossa Andamos aqui a atribuir. Esta situação aqui, eu acho que isso Agora, cabe lançar o que é fazer bastidores? O que é lançar notícias nas redes sociais? Não é nada disso. Os jornalistas têm uma carteira profissional, têm que ter brio. É óbvio, não é? obviamente. Não podem ser influenciados por este ou por aquele, embora Estava a saber, muitos deles, infelizmente, o sejam. não é? Onde é que os socialistas controlaram a comunicação social, por exemplo, na greve dos motoristas? Porque as notícias não saem todas cá para fora, Nuno. Só saem as que devem. Mas quais notícias? Mas se não saem, eu não sei. Mas isso não tem nada a ver com o Partido Socialista nem com o Governo, tem a ver com os jornalistas. Eu acho que os jornalistas querem informar. E vou-lhe dizer uma coisa, há bocado o Pimenta Dias foi muito explícito e você veja quem controla a comunicação social em termos de acionistas. Veja quem controla, não é a esquerda, não é a esquerda, veja quem controla. Você há bocado disse uma coisa sobre o 25 de Abril que você tem que refletir sobre aquilo que disse, que foi assistir a pessoas que se tiveram que se exilar relativamente às terras onde tinham nascido. Exatamente. Atenção que o 25 de Abril não exilou ninguém. Você não pode confundir o 25 de Abril com a guerra colonial que existia. O 25 de Abril deu liberdade aos portugueses e retirou um regime ditatorial que existia sobre os portugueses aqui em Portugal continental, nas ilhas e nas ex-colónias. Não tem nada a ver, não foi o 25 de Abril que fez com que viessem milhares de exilados para cá. Não foi.
Atenção, acabou-se E feito não a pode ser guerra. responsável pelos autoexilados que foram contra-revolucionários, quer no 11 de março, quer no 25 de Claro, com o abril. 25 de Abril eles tiveram que vir todos embora. Sim, para mas não tem nada a ver cá. com o 25 de Abril. Contrariados. Não, mas não tem nada a ver com o 25 de Abril. Vieram porque Desculpa, quiseram. nem vieram todos. Não vieram porque Não quiseram, vieram, não. não vieram Isso todos. não tem Chegaram problema. lá, Não vieram- aliás, as reportagens da televisão. Mas não tem nada a ver com o 25 de Abril. O 25 de Abril acabou com uma ditadura. Acabou com uma ditadura. uma guerra É diferente. colonial. Sim, com uma guerra. É diferente. O 25 de Abril não. O processo foi mal gerido. O processo de descolonização é que foi mal gerido. Mas isso é o 25 de verdade. Abril, nada, já vinham muito de trás. Nós é que nem devíamos ter começado uma guerra. Devíamos ter começado. Devíamos ter feito com Eu visto no ano passado que é que foi o meu debate da E era grande o PSD, o CDS, O 25 de Abril não era sabia. o CDS, o PSD, era a neocolonização que tentaram. Ninguém está a ouvir. Não, não, a ver com o que era do grande PSD e o CDS, era a neocolonização que tentaram. Vamos Não provocar, conseguiram. agora estamos a chegar ao final e Não, é que este trauma existiu durante muito tempo. Eu sei, É que aqueles portugueses, tão portugueses como eu que nasci aqui, que nasceram noutras terras, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, que regressaram, são tão portugueses como eu, mas não foram os portugueses nem os militares de Abril que fizeram com que eles perdessem as coisas. Antes, pelo contrário, devolveram foi a liberdade para nós podermos escolher o nosso próprio caminho. Agora, a descolonização, que não tem nada a ver com o 25 de Abril, é que foi feita... Só aconteceu por causa do 25 de Abril. Não, o processo estava a ser gerido como uma guerra. O processo da descolonização Não, havia já estava a ser gerido como uma avançado guerra. por uma Acabou-se com a guerra. guerra e acabou-se com milhares Havia. de mortos. Não, havia. As juventudes portuguesas... Eu recebi militares em casa, eu lembro de ter militares em casa. Eu sei o que é dizer isso, alguns iam e já não voltavam. Mas também te digo uma coisa, o processo da descolonização já estava a ser estudado pelo Marcelo Caetano e julgo que estava a ser estudada uma solução que também ia chegar a bom senso. É verdade. Tu não consegues... Não há provas, não há verdade, porque o processo foi interrompido por causa que o 25 de Tu Abril. não consegues fazer um processo judicial como A partir que aconteceu o 25 de Abril, ninguém. eu nasci em 69. 69. 69. Já tinha idade, já tinha 5 anos, ainda era bem. Não, eu não sei o que se passou aqui em 25 de Abril. Eu cheguei em dezembro de Sabe qual era o 1965. programa do MFA? Eram 3D. Sabe que 3D eram esses? Era desenvolvimento, democracia e Mas eu descolonização. não estou contra a revolução, atenção. Eu não estou contra. vamos deixar a ver. Até pelo contrário. A outra questão do 25 de Abril é preciso não confundir estas coisas. É que eu tenho família que também nasceu em Também Angola. eu? Eu também tenho. E tenho. Estamos todos, E claro. eu sei que houve um processo muito traumático que eu também sofri na pele, que a minha casa de 3 ter que passar para 4 e para 5 e para 6, eu sofri também na pele. E depois entendi, fui estudando, entendi, tal como os meus familiares entenderam, que o 25 de Abril, o ato do 25 de Abril, não tem nada a ver com o processo de descolonização. Não tem nada a ver. O processo de descolonização é que foi todo mal feito, mas já vinha de trás. Entretanto, o Pimenta Dias também falou ali relativamente ao orçamento que a Câmara apresentou e sobre os valores do orçamento, falei da conta das contas e que o investimento, há uma parte do dinheiro que não foi todo investido. Isso já é um problema do próprio governo. Eu não disse isso. Não, foi isso que eu ouvi. Não disse isso. Eu sou aliás, não podia dizer uma coisa Disse à maneira que eu estou. por formação não Mas podia dizer atenção, uma coisa você dessa. está a falar do lado e está a falar do governo. Não, do governo, mas isso é um problema geral, nacional. Porque também, Qual é o problema? É uma cativação nacional. porque há Cativação, investimento. meu caro, Por exemplo, estamos a falar de investimentos europeus que não você foram sabe o que é uma todos cativação. aplicados na totalidade. Ok? Você ainda fala disso? Eu ainda falo nisto. E vou continuar a falar disto que eu quiser. discussão quando o seu partido saiu do governo? E sabe qual é o grau de discussão agora? 15.3. E sabe qual era? 17. O seu Sim, era o que é que 3%, lhe mostra? 3%. E olha, e digo-lhe mais, estava tudo bloqueado. Tudo. Vocês criaram linhas na CCDRs, em todo lado, não havia participação de empresas, as empresas estavam tudo bloqueado. Criaram quadros, burocracias, o quadro comunitário estava completamente bloqueado. E estava Foi o bloqueado atual porque governo. O país assumiu-se o governo do país de pantano. Contas municipais, não foi as contas nacionais. Mas é que hoje é notícia. O Eurostat, não estamos a falar de uma notícia nacional. O Eurostat, que é uma instituição supranacional, vem a dizer que o nosso déficit ainda é melhor que aquilo que o governo pensava que seria. 0,5. Falam disso. Falam disso. Mas quem é que chamou a Troika, afinal?
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Quem é que chamou a Troika? Porquê é que muita coisa ficou... Não, para aí, Rui, sabes porque é que veio a Troika? Queres estudar política mundial? Por causa do Afonso Henriques, queres ver? Não. Ou pensas que foi só Portugal que sofreu? Não, sobrou todos. Mas quem é que assinou o memorando da Troika? A Europa sobrou toda, com consequências sobre isso. Aliás, a única que ganhou foi a Alemanha. Houve países que faliram. Sim, mas já recuperaram. Nós não. Não recuperaram. Eu vou terminar, Deixa-me vou passar passar. uma questão. Não acha que a Associação Cristas, nesta política do deita abaixo, crítica, tudo e mais alguma coisa, é uma forma de agregação de votos? Acha que ela está no bom caminho? Eu acredito que sim, que o CDS está no bom caminho. As sondagens dizem o contrário, mas não. Acha que as pessoas também vão nesse embalo? As pessoas que forem minimamente inteligentes vão. É o que eu acredito. Está a fazer. Está a chamar a voz portuguesa. Não estou a chamar. Claro. O Nuno é que aplicou essa palavra. Eu não a aplico. Isso é uma afirmação, também não foi a coisa. Ok, só são inteligentes aqueles que votam no PS. Não, isso quer dizer. Então é isso, agora é isso. Não, foi dito agora aqui pelo Eduardo, é que as pessoas forem minimamente inteligentes reconhecem o bom trabalho que a Associação Cristas está a fazer. Mas podem reconhecer, pode haver uma franja de pessoas que podem reconhecer isso. E não vou votar na Associação Cristas. Mas tens todo esse direito. Discordo, pronto. Mas discordo que seja inteligente ou que Não, discordo. Eu discordo que seja inteligente, se calhar, a esse ponto para não estar na Associação. Claro, para não estar na Associação, é a minha opinião. Eu sei. O dito por não dito dá, cara. Olha que aquilo que eu disse inicialmente, se calhar Vamos temos a só pensar. uma hipocrisia. Afinal, não era só que acusou-se de problema de família e mais família, mas que agora também meteu para lá a família, que não é mais aquilo que também temos falado. Aí você fala agora nisso no fim, que é para a gente não se pronunciar. Eu falo para a semana também, não há problema nenhum. Mas só lá no porque eu Estamos a falar muitas vezes para a semana e acho que há temas aqui que são importantes. Desde que haja. 5 minutos, o que é que dizer? Fiquei aqui com esta situação, aqui com o Eduardo. Haveremos ter mais Eu sou inteligente e vou oportunidades. votar. Epá, é assim, Nuno, vamos lá ver uma coisa. A psicologia do comportamento explica muita coisa e para mim é óbvio, já o disse aqui e cada vez estou mais convencido disso, de que enquanto a Associação Cristas não for considerada pelos seus pares como a Marine Le Pen portuguesa, ela não vai parar. É só isso, mais nada, pá. Maria Le Pen. É um ataque de extrema. É, que isso é extremo e nós não somos extremistas, não sei onde é que isso é aplicado. Ora bem, eu achei piada agora. Malta lembra-se e vai comer umas polvinhas e tal. Não falas disso. Tu gozaste muito quando ela foi cozinhar. O António Costa foi logo a seguir. Agora se calhar o quê? Mas ela foi cozinhar. Ela foi vítima sem saber o que é Tu brincaste com isso. Tu brincaste com o Zé Ângelo, com o arroz de atum, não sei o quê. Pode ser que alguém vá apanhar bananas? Meus amigos, vocês. Nós não sabemos o dia da manhã, não é? Olha, parece que quem está a se comportar bem nisso são os dois extremos. É o PSD e o... Amanhã. Você alguma vez viu a Associação Cristas a apanhar couves? Já, quando ela foi ministra da É assim, eu por acaso não fui com ela, mas Nunca viste. Desculpa lá, mas nunca viste. eu não estou com ela no houve umas imagens anteriores que estavam na demais. Há coisas que é demais. Não, estamos em campanha, ou em Em pré-campanha. campanha, claro. Mas foi apanhar Isso é que é a visão negativa da política. É que em campanha vale. Eu também nunca vi um Marco apanhar o comboio. O Nuno Fonseca já, porque eu já ia Mas agora até ando de metro. Até ando de metro. Já estou a ver que nem campanha. Eu a ti já tinha andado de metro, eu não te Fonseca. E ando, sim senhora. De metros. É verdade. Gosta de Dragão Ball de metro. Exatamente, pois. E vais bem a E do trotinete. Agora também ando de trotinete. E não acha uma boa medida? Não. Não acha uma boa medida? Preocupem-se com a requalificação da Polisgramido e pá, deixem os trotinetes para mais tarde. E a questão? E as ruas que você anda que estão a ser alcatroadas? E os passeios? E as ciclovias? Já não servem agora? Ciclovia. Sim, não servem agora. Servem? Quer dizer, tudo que seja... Para mim não, que eu não ando de bicicleta, Tudo que por seja- isso não há Lembras de problema. andar? Não preciso. Mas também não podes obrigar a Eu agora estou para a social no metro. Pronto, ainda bem. Eu não. E agradeço, olha, agradeço ao Marco, agradeço ao António Costa, agradeço ao Governo, agradeço à grande aliança de esquerda, que foi ela também uma das responsáveis, agradeço. Agradeço ao PCP que anda há 4 anos
eu digo mais. Por acaso até foi uma medida apresentada pelo governo do Pedro Passos Coelho. Fala aqui do IMI, subiu isto e aquilo e aquilo outro. Não subiu. Eu vou dizer uma coisa. Não subiu. Quem Baixou. tinha de Melos, muitas vezes, tinha que gastar 91 euros para vir trabalhar para o Porto diariamente. 91 euros. Agora gasta 40 euros. E quantos 40 transportes euros. tem? E não anda só na Gondomariana. Tem acesso à área metropolitana toda. Desculpa lá. Isto é. Isso era ótimo. Isso era ótimo. Significativo. Isso era ótimo se a gente de Mel tivesse lá carreiras Exatamente. em condições. E era Tem ótimo se o Melas tivesse carreiras. Mas tem o quê? Tem uma carreira de manhã à tarde. Tem uma carreira de manhã à Não se pode tarde. confundir duas realidades distintas. Sejamos sinceros. Eu sou contra. Sejamos sinceros. Eu sou contra o PSD e o CDS. Eu sou contra o PSD e o CDS quando eles demagogicamente falam no interior. Porque para haver transportes no interior é preciso haver gente. Se aquilo está povoado, não é preciso transportes. Agora, em relação ao Gondomar, obriga o Gondomar a ter uma maior cobertura e depois falar. Então agora vou dizer isso. Isso é outra coisa. Isso é outra questão. Ou substitui o Gondomar para essa CP. A oferta da rede é outra questão. Não se confundir com aquilo que é o grande ganho dos espaços sociais. E vou dizer uma coisa. Há um senhor que se chama José, hipotético, José em Melgres, que trabalha todos os dias e gasta 91 euros para trabalhar para o Porto. Esse senhor, a partir de 1 de Abril, gasta só 40 euros. Só continua a viajar nos mesmos transportes. Só que o Zé, ao fim de semana, não tem transporte. Se quiser, tem transporte para ir trabalhar e para regressar a casa. E para ir dormir. Mas ao fim de semana, quando quiser ir à praia, não tem transporte. Mas já não tinha. Está bem, mas o que é preciso é resolver essa parte. Estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo. Não confundir as realidades distintas. Eu não confundo, por isso é que é significativo. eu não confundo, por isso é que se separa. Não confundir. Assim, falas assim. É cruzado. Nós fizemos demagógia. Tinha que com alguma coisa? Peço-me. Estava. Não, eu só queria dizer que. Mas atingiu algo. Cada vez está mais próximo aquela frase do Einstein que dizia que temo que um dia a tecnologia irá superar a nossa interação humana. O mundo irá ter uma geração de idiotas. Não precisa tanta tecnologia, já somos. É uma frase que nos faz pensar. Isto já Sim, é verdade. É uma frase que nos faz pensar. Não, cada vez mais temos a tendência a Eu usar. não sou um admirador do Einstein, eu acho que ele está no bom caminho, até porque se tem provado, as teorias da relatividade têm-se provado, ainda agora se provou a questão do buraco negro, que ele já dizia isto. Exatamente. Mas eu ainda acredito na humanidade acima de tudo. Não, a humanidade, tens razão. A humanidade, eu ainda acredito na humanidade e que isso vai dar uma volta, mas efetivamente nós estamos a rodar. Mas isto não era preciso haver tecnologia. Claro. Tem alguma referência a esta frase? Eu aprecio o Einstein. A condição humana, espera aí, a condição humana tem idiotas e tem não idiotas. Os idiotas são aqueles que cometem crimes bárbaros, por exemplo, como agora no Sri Lanka. Há outros que não são idiotas, mas que também não são muito espertos, porque senão, enfim, reagiam perante as imposições que lhes são colocadas de outra maneira. Pronto, e foi Se isso. quer dizer que a inteligência artificial vai fazer de nós idiotas, isso eu não acredito. Sabe porquê? Porque é o homem que constrói a inteligência artificial. Era isso que eu ia chegar. Exatamente, já bem observado. Bom, e foi um prazer ter aqui a Eduarda Ferreira. Tu não vais conseguir ver os idiotas todos, és um idiota. Peço desculpa. É que isso é muito relativo, sabe? É um valor absoluto. Foi um prazer tê-los aqui. Eduardo, muito obrigado. A porta está sempre aberta. Apareça quando quiser. Bem, substituição ou não do Ângelo Pinto. No Coelho, aqui o Rui Faria e a Pimenta Dias, a Banda Encontro e a Lina Técnica Álvaro Almeida. Muito boa noite. Todos muito obrigado. Boa noite. Até para a semana e um bom 25 de abril. Ok, boa noite.